Estimados, o Brasil está vivendo uma crise gigantesca e em larga medida inédita. Ela tem aquilo que a gente está chamando uma natureza específica, fruto de grandes contradições e antagonismos que foram se acumulando ao longo dos últimos 30 anos, passando pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, de Lula, de Dilma, de Michel Temer e agora do proto-fascista Jair Bolsonaro. O Brasil está em frangalhos há muito tempo. Um gigantesco endividamento do Estado brasileiro, um aumento da pobreza e da miséria, a concentração da propriedade, da riqueza e do poder na mão de muito pouca gente, a estrangeirização do país, a falta de controle sobre o território nacional, a ladroeira generalizada, um sistema político em crise, de maneira muito visível até para aquele cidadão que dá menos atenção para os temas da política. Para nós, não existe mais saída alguma para essa crise brasileira dentro do atual sistema político. Esse sistema está completamente podre e corroído. Esse sistema que o liberalismo de direita e o liberalismo de esquerda chama de democracia. Um sistema de dominação política que favorece os monopólios transnacionais, os interesses dos Estados Unidos e penaliza os trabalhadores, tirando prestígio social, propriedade e riqueza, enquanto no outro lado se acumula miséria, exploração e violência. Nós estamos absolutamente convencidos, meus camaradas, que não existe mais saída para nenhum dos problemas, aqueles que te tocam de maneira muito lateral ou aqueles que te afetam de maneira muito direta dentro do atual sistema político. E é por isso que nós reivindicamos que vivemos uma época da Revolução Social, uma época da Revolução Brasileira. Uma revolução que nasce dos antagonismos de uma sociedade de classe ultra-exclusivista e também dos dinamismos da crise, maquiado por Fernando Henrique sob a forma de modernização, de Lula sob a forma de justiça social, naqueles 2 mandatos confusos da presidente Dilma, naquele mandato horroroso daquele corrupto liberal chamado Michel Temer, e agora, sob o engano desse proto-fascista Jair Bolsonaro e seu ministro de Economia, o liberal, o ultraliberal Paulo Guedes, que está aqui para fazer a festa dos banqueiros e reproduzir a dependência e o subdesenvolvimento de maneira ampliada. Nós não temos mais dúvida alguma que não existe saída para a atual crise dentro do atual sistema político. Portanto, toda luta dentro da ordem tem que ser uma luta contra a ordem. E, portanto, nós temos que afirmar claramente o caráter revolucionário de ação de todo aquele cidadão de bem, de todo aquele sujeito que deseja uma mudança para o seu país. Nós estamos vivendo uma lógica das situações extremas. Raras são as gerações que se defrontam com esse período, com esse tempo. É um tempo muito especial, é um tempo que demanda de você e de todos nós uma atuação com muita energia, com muita lucidez, e que você vai ter que sair daquela comodidade que se encontrava, seja ela de que natureza for, para uma militância ativa. E eu estou te convidando para você participar da Revolução Brasileira. Essa extraordinária corrente que lentamente está entrando no nosso povo, discutindo, despertando a simpatia de sindicalistas, de militantes e, sobretudo, daquela pessoa que até agora não tinha se envolvido em política. A política não é uma atividade de poucos e a revolução não é uma atividade de minorias. A revolução é a emergência do povo na história, como ensinam as revoluções todas clássicas no mundo inteiro, as burguesas e as proletárias, as burguesas e as socialistas. E nós, no solo concreto da América Latina, nós sabemos o que são as revoluções. Aquelas em que o povo se transforma em protagonista e que transforma a atividade política de corrupta e nefasta a serviço dos monopólios numa atividade a serviço das massas, porque elas próprias são protagonistas. E é por isso que eu estou te convidando para você colocar seus olhos, sua atenção nas teses sobre a Revolução Brasileira. Observe o que nós escrevemos nessa tese que eu estou divulgando aqui nas redes sociais, e para o qual eu peço a sua simpatia, a sua leitura, a sua militância, e para aqueles que são filiados no PSOL, a sua assinatura. Do ponto de vista do partido, do PSOL,
na qual eu sou membro da direção nacional, nós temos um prazo que é dia 31 de janeiro. Mas o prazo da Revolução Brasileira não respeita os partidos políticos. Está em curso, está movendo as estruturas, algumas que ainda não são perceptíveis aos olhos de uma grande maioria do nosso povo, mas que lentamente está despertando a atenção, a angústia e, sobretudo, a ira daqueles que são ofendidos e humilhados todos os dias. Esse mesmo imenso abismo social que se estabeleceu na sociedade brasileira, que não encontra remissão dentro da ordem atual. O sistema político atual está completamente apodrecido. Você, por acaso, confia naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional? Você, por acaso, confia nos doutos que ocupam o Supremo Tribunal Federal? Você, por acaso, confia na mídia que todos os dias mente para o nosso povo em nome da liberdade de imprensa? Ora, é claro que ninguém confia nisso. E todos os partidos políticos estão sob a desconfiança pública. E com razão, mesmo partidos como o PSOL que não tem compromisso com essa corrupção total do sistema político. E um sistema político que não está só apenas corrompido moralmente, é um sistema político que, a despeito de sua corrupção, ele serve para enriquecer uma minoria, dentro e fora do país. Ora, nós não temos controle das riquezas nacionais, as multinacionais nadam de braçada aqui, acumulando lucros ano após ano. Os latifundiários, os grandes comerciantes, a burguesia industrial decadente e, sobretudo, os banqueiros, têm vida mansa e acumulam poder e dinheiro durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, de Lula, de Dilma, de Temer e, mais do que nunca, desse proto-fascista chamado Jair Bolsonaro. Com este office boy das finanças, que é Paulo Guedes, agente do ultraliberalismo, que está ampliando a dependência e o subdesenvolvimento entre nós e criando essa miséria gigantesca com baixos salários, desemprego estrutural e uma superexploração da força de trabalho. E as teses da Revolução Brasileira que nós estamos defendendo são teses para dar conta dessas contradições e desses antagonismos. E teses para afirmar um caminho da Revolução Brasileira. Eu sei que esse é um ato de vanguarda, tenho plena consciência. E tenho consciência também que um ato de vanguarda só tem sentido se acompanhado por milhões. É essa a história das revoluções, é essa a história dos processos políticos que colocaram um povo de pé. E o povo brasileiro, a despeito de todo o massacre cultural que está submetido, da alienação constante dos meios de comunicação, das igrejas, das escolas, do ensino público degradado e da educação degradada, da saúde precarizada de maneira meticulosamente pensada pelas autoridades desse país, esse povo vai se levantar. O povo não se confunde com as ovelhas. Um povo vai se levantar porque a sua família, os seus filhos, a sua comunidade não suporta mais essa violência gigantesca. E a direita brasileira ensaia aí, através desse governo encabeçado por um proto-fascista, com íntimas vinculações com milícias, com setores ultra vinculados ao autoritarismo brasileiro, ensaiam um novo regime político. Já colocaram lá no Congresso um conjunto de projetos destinados a monitorar sua vida individualmente e limitar as liberdades públicas e atuar com força contra o protagonismo das massas. Nos acusam de comunistas, de bolivarianos, de socialistas, de revolucionários, e quero dizer que nós somos mesmo. Mas não estamos aqui para fundar o país, estamos aqui para redimir o país. E é por isso que eu estou fazendo essa convocatória para vocês analisarem as nossas teses com muito cuidado, dedicar alguns minutos, algumas horas do seu dia para ler o nosso documento. E aqueles que são do PSOL, repito, para atender o nosso chamado, para que a gente tenha o número de assinaturas necessários para disputar o próximo Congresso do PSOL com vigor e com a referência crítica e o apoio de todos vocês. Essa é uma hora muito especial da vida brasileira. Todos aqueles que têm uma definição como nós, de revolucionários, temos clareza que sozinhos não fazemos uma revolução. Somente com o seu apoio decidido, com o seu trabalho sistemático, com você se somando às fileiras dessa grande mudança que está em curso no Brasil, que será
capitalizada pela esquerda, por nós, ou inevitavelmente, inexoravelmente será capitalizada pela direita brasileira. Dentro da ordem não existe mais saída. É hora da Revolução Brasileira, é hora do seu apoio, e para isso eu peço o seu entusiasmo, sua atenção e assinatura nesse documento que nós estamos apresentando para o partido, mas estamos apresentando a todos os revolucionários de outros partidos políticos. E também a grande maioria do nosso povo que não está justificadamente filiado em nenhum partido político. O que nos divide hoje no Brasil não é a filiação partidária, a coloração partidária, ou se você está num partido ou não. O que nos divide seriamente é se você despertou para a Revolução Brasileira ou não. Mas eu estou fazendo aqui esse convite para que você se some às nossas fileiras, discuta as nossas teses e venha somar nesse rio caudaloso que é a Revolução Brasileira que está em curso. Estava em curso há muitos anos, estava de cristal. Essa era uma bandeira que estava relegada ao segundo plano. Mas agora, dada a imposição e a guerra de classe que a classe dominante decretou contra o nosso povo, condenando ele ao desemprego, aos serviços públicos precarizados, à violência, à marginalização, a todo tipo de descriminalização, você está convocado para atualizar a força da Revolução Brasileira. Dentro do atual sistema político, repito, não é mais possível mudança alguma, só contra esse sistema. E é isso que nós chamamos de Revolução Brasileira. Ela não se faz sem o teu apoio. Espero você nas nossas filas. Um grande abraço.